Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos para mais um episódio do MetaCast. Tudo bom com vocês? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Não esquece, a gente está começando o programa agora. Curte, compartilha, ativa o sininho para você saber toda vez que está saindo episódio novo. Esse episódio, assim como o último, provavelmente vocês devem ter visto, vai ser um AMA. Porque, bom, deu muito certo a última vez, acho que vocês vão gostar dessa também. É uma empresa no mercado cripto de novo. O que também não é surpresa, né? A gente está falando com muita gente do mercado. E assim, foi uma junção aí muito legal de oportunidades. O Guri tá aqui com a gente também, eu já vou apresentar todo mundo. Mas antes disso, explicar as regras rápidas do jogo. Então o AMA, como vocês sabem, é uma entrevista um pouquinho mais direcionada, voltada para as empresas poderem se apresentar para o mercado. Tá? Então são sempre 3 partes. A primeira parte é como se fosse um pitch do lado deles, que eu posso eventualmente intervir para fazer uma pergunta para esclarecer. A segunda parte são perguntas minhas, então eu começo a segunda parte dando um resumo do que foi falado e faço perguntas minhas para eles poderem responder. E a terceira parte é também perguntas e respostas, mas com perguntas que vieram de vocês, que estão perguntando pelo Instagram, pelo próprio YouTube, para eles poderem se posicionar. E por fim aí a gente finaliza com redes sociais, com tudo que vocês precisam para poder entrar em contato. Então, mais uma vez, gente, muito, muito obrigado por estar aqui. Guri, vocês já conhecem. Eu não sei como caramba, assim, você nunca veio aqui antes, né? Então, primeira vez. É muito comum a gente fazer isso com a pessoa que vocês já conhecem de outros episódios. Então, vai ser um pouco diferente, vocês não conhecem ele ainda, mas eu acho que dá pra gente começar dessa forma. Então, Não, é muito diferente mesmo, porque, desculpa te interromper, mas porque eu já estive aqui, estou tanto do meu lado entrevistando pela você terceira entrevistando. vez, e incontáveis vezes do seu lado, É verdade. né? E agora aqui desse outro lado, pela primeira vez fazendo um AMA que eu nunca tinha feito, do lado do meu sócio aqui para apresentar a empresa aqui que a gente fez. Então é realmente uma coisa... Então, gente, pra gente começar, não esquece, @MetaCastGG no Instagram. Se vocês quiserem acompanhar conteúdo por lá, a gente vai começar a colocar cortes diferentes. Tá num momento diferente da on-chain, né? Agora que a gente tá falando de uma marca maior. CryptoGuriCast também, a gente vai deixar todos os arrobas no final e aqui nas descrições. Não esquece de seguir, isso ajuda a gente pra caramba e se inscreve, tá? Vamos lá. A Sencrypto. Então, primeiro momento, por favor, se você pudesse apresentar um pouquinho, porque o Guri a gente já conhece, mas fazer um pitch da ideia de vocês, do momento de vocês, pra gente poder começar. Pode ser? E mais uma vez, muito obrigado. Então, agradeço a oportunidade. Tô aqui com o meu parceiro. Contar, assim, rapidamente a minha ideia, mas basicamente eu sou economista, eu sou lá de Fortaleza. Eu sou um cara muito, pelo menos no meu background, muito acadêmico, teórico, e eu fui atrás de entender Bitcoin como uma questão mais teórica acadêmica. E estudando, eu me apaixonei tanto pela ideia que eu mudei todo o meu planejamento futuro de vida. Eu queria ser analista CNPI, certo? Caramba! Algo, assim, que tem certa relação, mas eu mudei tudo e quis trabalhar com cripto. Entrei na parte errada, entrei pelo segmento dos degenerados, os degen. Eu fazia o cálculo de tokenomics do pessoal que criava memecoin. Mas eu sempre quis criar algo mais fundamentado nessa minha capacidade, nesse meu background teórico. E foi aí que surgiu a ideia da Sencrypto. Então, eu estruturei esse projeto para ser um research e educação / consultoria em ativos digitais. E é aí que começou, basicamente. Tem Isso 2 que há 2 anos. anos, né? 2 anos e eu tô sozinho desde então. E agora eu tenho um parceiro para trabalhar comigo e estruturar os produtos, escalar. O nosso produto principal sempre foi a consultoria, principalmente para o leigo do mercado cripto, fazer a inserção da forma mais eficiente possível para ele. E agora, com a entrada do André, a gente está estruturando novos produtos, mais voltado para a parte de gestão e portfólio. E é basicamente esse o escopo de agora. Novos produtos vão ser lançados, mas esse é o panorama da história e o de agora. Não só relançado, como desenvolvidos, né? Acho que esse foi um papo que a gente, quando a gente conversou e ele veio para mim com a ideia,
pela minha experiência, né, que ele veio conversar comigo pelo LinkedIn, inclusive o Daniel, gente, é lá do Ceará, lá do Nordeste, né? E a gente ficou 4 horas num meeting, num brainstorm já de primeira, entendeu? Então já deu esse match entre nós dois e aí a gente já enxergou coisas em comum em que ele já tinha pensado em fazer, mas em que eu também dei ali a minha ideia, pô, a gente pode fazer isso desse jeito. Ele falou, pô, e aí realmente a gente pegou e falou, não, isso aqui a gente pode fazer diferente, entendeu? Vou falar desse isso aqui então um pouco. Para quem é leigo que está do outro lado, que a gente tem público aqui que inclusive assiste mais para poder aprender um pouco de mercado, um pouco sobre algumas startups. Vamos entender o que é o isso. Eu entendo que assim, muita gente do pouco tempo atrás, quando você fala de gestão de ativos, você tá pensando num BBA, num BBI, numa XP, num BTG, em coisas mais tradicionais. E muita gente tem preconceito e fala, é aquele cara que me liga do comercial, fala, vamos botar o dinheiro aqui, carteira pré-ponta, de prateleira. Me fala uma coisa, qual que é o primeiro, o que é uma gestora de carteiras no mercado cripto, de maneira geral, e depois qual que é o diferencial de vocês? O que vocês colocam na mesa que você não acharia numa outra empresa grande, produto de prateleira? Bom, eu acho que o fundamento principal da diferenciação se baseia no princípio de análise. Porque por eu ter esse meu background de economista, e eu tenho essa percepção de que todas as análises elas têm que ser, para ativos de risco ou não, tem que ser top-down. Você parte do macro e a partir do macro você vai para setores e ativos. E a partir dessa fundamentação primária de análise, para entrar nos ativos propriamente ditos, a gente faz uma personalização para o indivíduo. Não só em questão de perfil de risco, mas como em questão de momento de vida e outros ativos. Então, para mim, o principal diferencial são os princípios de análise e, a partir do princípio fundamentante de análise, a segmentação personalizada. Terão coisas no futuro que a gente ainda está desenvolvendo e eu acho a gente melhor fazer uma outra conversa daqui a uns 6 meses, quando isso, ou até mais, quando estiver rolando de uma forma muito legal. Interessante, você pode comparar os produtos que você tem. Isso, muito legal. Mas não agora, porque a gente está desenvolvendo isso. Mas, mesmo assim, produtos que já existem em outros mercados, por exemplo, em outros mercados não, em outras research e etc. de cripto que oferecem, às vezes o problema justamente é a abordagem que leva à ruína. É interessante a abordagem, Isso. um pouco da estratégia por trás. Isso. Acho interessante ver vocês dois um lado do outro, porque para mim é muito claro. A gente já tinha conversado um pouco antes, né, Daniel? Sim. Você é um cara bem fundamentalista, você é um cara bem teórico, e do lado você tem o guri, eu sempre vou chamar de guri, né? Não sei como é que vocês vão. O guri que é o cara que tem uma experiência brutal, não só no nosso mercado, mas como gestor de contas. Sim. Né? Até a palavra gestor de contas é bizarro de falar, porque pode significar muitas coisas para muitas áreas diferentes. Sim. Mas é muito interessante ver essas duas coisas conversando. Como que você acha, não precisa entrar em detalhes por enquanto, né? Acho que a gente vai chegar nisso no final. Como é que você acha que impacta esse teu background, seja como economista, seja como um cara teórico, na hora de você, de fato, sair daquela trava do cara que tem só Ancor, desculpa, tá, gente, nada contra Ancor, mas que aquele cara que virou especialista. Sim. Né? Você é um generalista. Como é que você acha que isso aplica no dia a dia na hora da formação de produto e carteira? Então, eu acho que é aí que entra justamente esse link, esse match de parceria, porque, até como você disse, a questão de eu ter esse background teórico, uma coisa é você entender os parâmetros teóricos, outra coisa é a teoria ser aplicada na prática. Uma coisa não elimina a outra. É importantíssimo as duas. Tem muita gente que fala, só prática. Isso a gente cansa de ouvir. Mas para mim, a teoria importa muito, porque a partir do entendimento teórico, você consegue criar outras abordagens pragmáticas, entendeu? Então, nessa minha fundamentação muito teórica, de estudar muito macroeconomia, economia monetária,
ativos do mercado financeiro tradicional, eu consigo trazer uma abordagem teórica, mais a abordagem pragmática de um cara que já geriu mais de 500 contas, entendeu? Sozinho. Então, é um match... Basicamente sozinho. É um match que, na minha percepção, encaixou muito bem, entendeu? Porque, como eu disse, uma coisa não exclui a outra. Claro. Existe até um filme, para vocês que não viram, um filme muito legal para quem é empreendedor, para quem mexe no mercado, chama Moneyball, se não me engano, com Brad Pitt. É sobre o mercado de beisebol, mas basicamente eles romperam com o mercado tradicional, pegando um cara novato de, não sei se era Harvard que ele tinha feito o personagem, é uma história que tem baseada em fatos reais, e o cara começou a trazer números sobre os jogadores e falar, vamos mudar o jogo completamente, e eles mudaram. Eu acho interessante isso, porque você pode até chegar numa carteira perfeita de acordo com o estudo numérico que você tem, mas você não vai vender só uma carteira para todo tipo de cliente diferente. Não. Como você falou, tem adequação. Acho que em português aí, Guri, é o cara que mudou o jogo. Acho que em português é o cara que mudou o jogo. Mas, Guri, agora a pergunta é pra assim, você, né? Como é que funciona isso? Você pegar o que ele traz pra você de input, ó, esses são os ativos perfeitos, a maneira perfeita de poder fazer as coisas de acordo com a teoria de gestão de vocês, e agora você tem que adaptar esse produto para poder oferecer para clientes diferentes. Então, como é que é essa dificuldade? A gente concorda muito em questão de macro e análise e carteira, então, tipo, isso não tem muita divergência. Mas uma coisa que ele como ele falou, eu sou muito teórico, eu sou ao contrário, sou muito prático. Entendeu? Então, mistura legal. Então, e outra, eu sou muito comercial e ele é zero comercial. Muito técnico e zero comercial. De novo, parceria perfeita. Então, eu até vi um podcast que, agora esqueci, é o Flávio, né? É da Flávio Augusto. Da Wise Up. E ele falou assim, pra mim, os dois sócios perfeitos um cara que faz o operacional e um cara que é o comercial. Esses são os sócios perfeitos. E pra mim, é mais ou menos o que a gente tem aqui. E além do mais, eu também tenho a parte técnica de cripto. Boa. Então, eu não sou só o cara comercial, eu sou o cara que Mas também... você tem que entender o que você tá vendendo, né? Eu também sou o cara que entende pra caramba, que faz relatórios também. Ele é mais ainda. E... A gente se conversa ali no meio, né? Isso. Tem uma dinâmica interessante aqui, porque quando você fala muito de varejo, eu nem tô falando do tipo de cliente ainda, mas quando você fala muito de varejo, você tá numa concessionária, você vai achar ótimos vendedores. Mas aquele cara não é engenheiro mecânico, ele não entende exatamente como é feito um motor. Então, muito possivelmente, se tiver uma pergunta muito técnica, se ele não aprender aquilo no manual, ele vai ter dificuldade de explicar exatamente para alguém que é muito aficionado por carros. Daí o produto cripto é um produto muito especializado, então não é um cara aleatório que vai chegar. Isso é uma parte importante. Você entender da parte teórica por trás é muito importante. Aí quando você vai para uma venda industrial, você tem vendedores que aí já não é mais vendedor, é o cara comercial mesmo, que entende muito do que está sendo vendido. Aí eu vou voltar a pergunta para vocês. Como é que vocês imaginam que vai ser esse novo momento de vocês agora nessa abordagem com esses clientes, né? Quem são esses clientes de maneira geral? E como vocês pretendem abordar eles para trazer um cara que talvez esteja olhando só para grandes players para vir para empresas de gestão mais especializadas? Não, aí eu acho que a gente vai ter várias diferentes vertentes. Então, o cara que não é criptonativo, primeiramente, mas depois a gente quer abordar esse cara que é criptonativo, mas também outras abordagens onde a gente quer pegar um cara B2B que não é criptonativo, mas que precisa aí desse suporte. Então, a gente tem esse projeto, aí é um spoiler, mas aí é uma conversa para um futuro, quando isso estiver rolando, que a gente vai fazer. Então, né, acho que existe essa questão da personalização, né? Baseado na necessidade do teu cliente, seja ele quem for, você pega e tenta construir um produto, um serviço para ele. Isso. Interessante. Para mim, é muito importante, dependendo do meu cliente. Então, se eu tenho um cliente se eu tenho uma base de clientes, onde são um cliente de escopo mais simples, eu posso botar ele dentro dessa cesta, né? Mas quando eu tenho também um cliente ali que é um cliente de uma consultoria, uma das coisas mais importantes é eu também fazer um onboarding bem feito com ele para saber o que eu posso fazer com ele ou não, né?
Então, sempre as perguntas são muito importantes dentro desse primeiro contato, depois que ele fechou, saber fazer um onboarding com ele para ver se ele vai realmente aguentar o que ele vai na teoria, né, Daniel? E isso que tu falou sobre adequação dos produtos, segmentos, volta até para a parte de encaixe. Na minha formação, eu lidava muito com os doutorandos, os doutores, e a minha linguagem era sempre muito mais técnica, o economês. Eu tive que aprender a lidar mais a linguagem para falar com o público mais geral, não só em termos de economia, como qualquer assunto mais técnico. E aí, esse viés mais pragmático do André, a gente consegue fazer esse link ali no meio do caminho, porque a gente tem muita convergência de conhecimentos e de concordâncias. E então, com esse link que ele tem do viés pragmático e eu do viés teórico, a gente consegue adequar as variáveis, os fundamentos e a linguagem que a gente vai passar de acordo com o demandante. Se é o demandante leigo, o B2C, se é o B2C que já é mais criptonativo, ou se é o B2B que já está inserido no mercado tradicional ou não. Então, a gente tem essa capacidade de segmentar, não só em termos de dados, de fundamentação teórica, mas também em termos de linguagem. Porque uma coisa que eu tenho muito enraizado em mim, depois que eu aprendi, é que não é importante só a mensagem, mas como a mensagem é dita. E isso para qualquer área da vida, entendeu? Então, desculpa, mas acho que a gente tá falando bastante, mas não está especificando aqui, e aí eu queria especificar. A gente vai ter um produto primeiro, que é o Token Basket, que já é um produto conhecido no mercado, mas que a gente vai fazer... E aí tu perguntou antes qual o diferencial, e a gente já falou, o diferencial é a análise e o fundamento. Então, eu não quero ter esse token basket com essa... Você não está pegando um ETF ou uma carteira pré-programada. Você está pegando, escolhendo os ativos e manualmente montando a carteira. Ela é parecido com ETF em termos de fundamentação e adequação, mas ele é de gestão ativa. Isso é interessante, né? Porque para o seu ETF não necessariamente você tem os ativos em carteira, mas você opera em relação... Não, você tem um sintético ali, às vezes você faz uma operação alavancada. Ativo na corretora. Interessante. Tá? Mas a questão não era essa que eu estava querendo chegar. A questão era... qual a diferença do nosso token basket, da nossa cesta, automatizada, etc., para os outros? É que a gente está trazendo uma visão mais macroeconômica para isso. É o mais macro, menos o trader que olha só gráfico. Não trader, mas menos DG, porque não é a cesta não vai ser trader, né? Mas o cop trade seria um trade, aí seria outro produto. Mas vai ser um produto onde vai trazer a nossa visão que a gente dá o match de macroeconomia que cada vez comprovadamente influencia o cripto. Então tá, só para entender aqui. Então, dentro do que a gente falou, a gente tem a possibilidade aí da criação de vários tipos de produtos ou serviços diferentes. Sim. Só me explica então como é que isso vai funcionar na prática. O que você está oferecendo para o mercado? Beleza. A gente segmentou para atender diferentes públicos, certo? Então, um produto é o Asset Select. O Asset Select são token baskets segmentados a partir do perfil do cliente. Perfil de risco, como ele lida com o risco. Conservador, moderado, agressivo. Isso em termos gerais. Então, com a nossa fundamentação macro e a partir da percepção da maior institucionalização do mercado cripto, os nossos token baskets, que são cestas de ativos, são vários criptoativos dentro de uma cesta. Para quem entende de mercado financeiro tradicional, parece com um ETF, só que a diferença é que a gestão é ativa. A gente cria gatilhos de rebalanceamento e de reposicionamento a partir do mercado e da nossa visão analítica, beleza?
Então, um diferencial desse produto é que a gente vai fazer de forma segmentada para o perfil e trazendo também criptoativos que se linkam com o mercado financeiro tradicional, como ouro, dólar e além de potenciais commodities, além dos criptoativos em si. Então, esse produto ele vai ser um portfólio automatizado. A pessoa pega o acesso, vai ter o portfólio ali e a gente faz a gestão de forma indireta, entendeu? Deixa eu pegar o link disso, eu não ia te interromper agora, mas interessante esse indireto. Você falou automatizado e indireto. O que a gente está falando aqui? Quando a pessoa ou a empresa vai lá e coloca o capital dela dentro desse produto específico, a gente está falando que esse dinheiro vai ser utilizado para a compra de um ETF já existente para uma carteira ou o ETF criado por vocês, por uma carteira que vocês montaram, ou ele é utilizado direto para comprar as criptos dentro de uma proporção que você estabeleça? Como é que funciona o dia a dia? A pessoa consegue entrar na plataforma e escolher em tempo real? Como é que é? É basicamente isso. A pessoa ela vai comprar uma representação daqueles criptoativos. Por que é de forma indireta? Porque a gente não faz a gestão dos ativos em si. A gente faz a fundamentação que vai fazer o rebalanceamento do portfólio da pessoa. Então, ela tem aquele acesso e ela vai ter o portfólio que a gente fundamentou aqui atrás. Tá. Posso ser bem tosco aqui? Então, vamos supor, eu sou a pessoa, eu tenho, sei lá, X dinheiro para poder colocar, eu vou entrar na plataforma, eu vou ter, dentro desse produto, eu tenho, sei lá, 3 possíveis baskets lá. O número 1 tem 80% de Bitcoin, 20% de Pax Gold, ouro. O segundo deles vai ter 70% de Bitcoin, 10% de Ethereum, 20% de meme coin, sei lá. Tô chutando aqui. Então é mais ou menos isso. Ele vai conseguir ver essas alocações, ele bota o dinheiro compra proporcionalmente naquela... Isso. E aí, a partir daí, ele tem um retorno em X de tempo. É isso? Isso, e o grande diferencial é que isso é totalmente adaptável. Então a gente pode mudar a qualquer momento. Você pode criar 20 produtos dentro desse. Não é isso. O que eu quero dizer essa cesta, ela falou assim, vai ter o conservador, etc e tal, mas dependendo do mercado, esse 80% do Bitcoin, a gente pode ver que é um momento que a gente tem que ficar mais em dólar ou mais em ouro. É totalmente adaptável. Então, mas imagino que deve ter um limite, né? Você não a pode gente mudar é completamente adaptável produto, a partir dos parâmetros para aquele segmento, Ótimo, entendeu? Adorei. A Exato. gente Então tem tem uma limitação. os parâmetros de dados, exemplo, a gente quer que esse portfólio ele seja aliado à correlação com determinados ativos nesse range aqui. Entendi. Que a gente quer que a gente tenha um risco-retorno, um Sharpe ali, nesses parâmetros. Sei lá, então ele queria tem a Bitcoin, mas ele fundamentação. queria um hedge em alguma coisa no mercado tradicional. Você pôs ouro. Se o ouro tá meio complicado, você pode trocar aquele percentual por prata, sei lá. Mas você vai ter que compor da forma que você se comprometeu. Dentro dos parâmetros pré-determinados. Exato. Então, Quem tem mais liberdade num produto como esse? Vocês que estão formando esses baskets ou a pessoa do outro lado falando, pô, eu gostaria mais disso ou daquilo? Quem tem mais liberdade? Nesse aí, ele basicamente não vai ter essa liberdade. Porque Então ele tem liberdade de escolher, a basket, mas não de mexer dentro da a basket. fundamentação do basket. Ele vai mais pela fundamentação que o basket representa do que pelos criptoativos em si. Os criptoativos, eles ilustram a nossa fundamentação técnica, que é aquela cesta. Mas ele vai mais pela fundamentação do que pelos criptoativos em si. Mas todo esse racional é sempre explicado por que a gente está fazendo. Sempre o cliente, porque esse cliente desse escopo é um cliente que ele quer delegar e não quer estudar ou saber mais. Então esse cliente é um cliente de entrada que quer delegar, entendeu? Entendi. Então temos o nosso primeiro produto aí, o Token Basket. Isso. Vocês têm mais algum para pro primeiro momento? Para o primeiro momento, a gente já tem, na verdade, que a gente reestruturou um pouco, que é a consultoria. Tá. A minha consultoria anteriormente era muito voltado para a educação e instrução. Então, eu instruía a pessoa que queria se inserir no mercado de ativos digitais da forma mais eficiente possível. E agora, a gente tem sempre esse viés educativo, só que é mais personalizado para demanda do cliente. Então, a gente focou a consultoria mais em gestão de ativos digitais a partir do perfil da pessoa, mas sempre com esse potencial de instrução de educação para o demandante. Interessante. Então, antes,
cara queria comprar picanha no açougue. Ele queria comprar uma carne boa. Aí você fala, pô, picanha é uma carne boa, aqui está a picanha. Aprenda, isso é picanha. Agora a gente está falando de um momento adiante. Sim. Você não só vai mostrar o que é uma carne boa, não só vai mostrar qual que é a picanha, mas assim, deixa eu te ajudar a comprar a picanha. A cortar. Deixa eu te mostrar o melhor corte e a melhor forma de assar. Você chega até o churrasco, ou seja, nesse meu exemplo troncho aqui, depois que ele já está contigo, que ele já tem uma carteira predisposta ali a alocar, você chega a ativamente cuidar dessa carteira junto com ele? Como é que funciona? Sim, a gente tem uma segmentação dentro da consultoria, que a gente faz a forma instrutiva para ele fazer o operacional, mas também tem a forma de fazer o operacional por ele, onde ele delega, e a gente faz via ou subcontas ou wealth management, a partir do perfil dele, do que ele tem de disponível de ativo, de patrimônio, a gente faz esse operacional de forma direta. Então, é algo bem personalizado e, como eu disse, fundamentado em vários fatores, vários dados, só que trazendo para o indivíduo de forma bem específica, personalizada. Bom, eu não sei se você eu sei que o Guri sim, mas eu não sei se a Assim, de maneira geral, já participou de algum outro podcast. Caso não tenha participado, vamos lá. Você tem dentro desse assunto aí, futuros projetos ou produtos, tem algum spoiler que você possa dar pra gente, que você só vai falar aqui? Então, como a gente tem muito esse viés teórico da minha parte e também da parte do André, que ele já fez muito esse operacional de research, fundamentação de dados, a gente está estruturando... A gente já tem, na verdade, uma parte de research, só que é gratuita. A gente está fundamentando uma parte de research com outro viés, com outro escopo. Esse é um spoiler. E a outra parte é que a gente também está estruturando uma plataforma mais geral, com vários segmentos de assuntos diferentes, especificamente de criptoativo, mas como eu gosto sempre de trazer, fundamentado em outras áreas de conhecimento. Até, por exemplo, uma área que eu gosto muito, economia comportamental. Ser mais específico do que falar apenas do perfil de investidor, de conservador, moderado, agressivo. Eu quero então, fundamentar... Um serviço aí, possivelmente, talvez, não sei se por assinatura, acesso único, alguma coisa para realmente ajudar na educação do teu público. Isso. E outra coisa é que, assim, a gente está falando de cripto, de token best, de tudo isso, e hoje, inclusive, num podcast que eu fiz aqui, né, gente, com o Casta, o Casta fez uma previsão e ele falou, e eu tenho com certeza essa previsão, que vai realmente tokenizar tudo. Então a Nasdaq daqui a pouco vai estar tudo tokenizada. E se a Nasdaq não se revolucionar, ela vai perder. Então hoje em dia a gente pode educar esse cara que às vezes está com todo esse pé no mercado também tradicional a fazer o que ele faz lá, mas no ambiente cripto. Nada impede qualquer wealth management que tenha licença para isso, claro, de alocar, por exemplo, um capital de certo porte aí num IBOV da vida e criar um ETF tokenizado disso e fazer a captação por pool tokenizado. Para você poder aumentar, para vocês que estão assistindo, tá, gente? É uma tecla SAP aqui, mas ao fazer isso, você melhora o acesso das pessoas a esse ativo, você deixa... você tira restrições que o mercado coloca hoje e facilita muito mais. Pessoas te ajudando a fazer coisas simples foi o que tornou o mercado imobiliário tão interessante quando você sai de perfis aí de fundos imobiliários com valores de entrada gigantescos que vai para, agora você pode botar R$1, R$10 em ETFs. Exatamente. Exatamente. Não, você pode Desculpa comprar... aí, palestrinha. Você pode comprar Tesla, você pode comprar outros ativos, né? Mais, tudo ali, por exemplo, na rede Solana. E tem até um ponto positivo, né? Como esse mercado, o nosso é mercado 24/7 e o deles não é. É verdade. Se acontecer alguma coisa com a Tesla no final de semana, durante a madrugada, vocês podem fechar, eu posso sair da Tesla com o preço que fechou o mercado. Interessante, ó. Lembra dos irmãos comprar, Batista, né? Naquele roubo que teve alguns anos atrás? O pessoal acordou no dia seguinte para ver as certezas diluindo. Você poderia ter tentado se proteger durante a noite. Exatamente. E então, esse processo de tokenização, ele também cria até mais possibilidades para a gente, que faz uma segmentação de portfólio de ativos digitais, porque através de um token, por exemplo, de ação, para quem não sabe, já existem tokens de ações, securities,
dos Estados Unidos, empresas americanas, que a gente consegue comprar esses tokens, que são representações dessas ações, e colocar num portfólio único, e não em diversas plataformas diferentes, em diversos bancos ou corretores diferentes, em um local só, seja wallet, seja corretora cripto, enfim. A gente segmenta um portfólio único com várias possibilidades, vários ativos diferentes. Tá, mas espera aí. Agora a gente entrou num outro assunto que abre aqui uma aspas gigante na minha cabeça, que é: isso aqui é só uma elucubração, a gente está falando sobre possibilidades de mercado ou isso é uma coisa do dia a dia? Porque que já ocorre, na para você verdade. poder, de fato, ir em originadores diferentes que estão criando esse tipo de ativo e encarteirar isso, né, uma consultoria, uma empresa de gestão de carteira é diferente de uma asset, de um wealth management, onde você tem uma alocação direta de recurso. Então, qual desses dois vocês são? Ou se é que vocês são os dois? Vocês podem, de fato, encarteirar, botar num pool o dinheiro dos seus clientes, fazer a compra com o dinheiro deles? Não pode? Como é que vai funcionar isso no dia a dia? Então, na Token Basket, aí fica mais ali ainda limitado. Mas em breve também, isso aí eu com certeza tenho certeza que já vai evoluir. A gente vai poder... Ou seja, vocês achando um ativo interessante no mercado, vocês mas podem na consultoria a gente pode abranger muita coisa de acordo com... A gente pode fazer só a carteira ou pode ir pro DeFi, pode ir para tudo com esse cara. Até ensinar ele a usar uma Trezor, usar, né, uma carteirinha ali. Hardware wallet. Uma hard wallet. Então, pool de liquidez. Uma pool de liquidez. Então, nessa consultoria pode abranger muito mais, né? A própria pool tokenizada, né? Que já fez interessante. Sim. Bom, senhores, essa primeira parte aqui, normalmente eu acabo falando bem menos do que eu falei, eu acabei me interessando e fazendo algumas perguntas para vocês. Então eu vou me abster aqui de fazer 5 minutos de pitch que nem eu faço. Só resumir para vocês, então, para a gente chegar para nossa segunda parte, que são perguntas que eu já anotei várias aqui que eu já tinha para vocês e várias que vieram, assim como essas. E eu já separei pelo menos 3 aqui para poder fazer do pessoal que me perguntou, tá? Então, para quem está pegando agora, segunda parte do AMA, vou fazer um resumo básico e vou jogar algumas perguntas para vocês do que vem do meu lado, beleza? Então, a gente está falando aqui de uma empresa, uma gestora de ativos, que também se posiciona como uma consultoria, com produtos que tanto tem a ver com gestão de carteira alocada em baskets totalmente personalizados para tipos diferentes de clientes, não importa que cliente esse cara seja, o tamanho dele, pelo que eu estou entendendo. E do outro lado você tem serviços de consultoria com possível cogestão e wealth management para o cliente especializado. Isso no primeiro momento. Futuramente, possivelmente, produtos aí sobre serviço e a gente vai entender um pouquinho mais da parte de educação. Peguei por enquanto? Sim. É isso. Uhum. Show? Diferencial principal de vocês usam muito mais conhecimento macro do que a análise, só aquela análise puramente técnica gráfica. Isso, e aquela promessa de 10x, a gente nunca entra em falsas promessas e sempre quando tenta trazer ali um ativo de potencial assimétrico, é um ativo de potencial assimétrico já consolidado. E nunca... Uma coisa que eu odeio são essas empresas que se acham, um analista nosso acertou essa moeda que fez 100 mil X. Esse cara está falando para comprar isso agora. Pague R$150 para poder saber qual que é o ativo. Cara, eu tenho uma coisa que eu acho que esse povo tinha que ser preso, cara. Porque isso é um phishing tão... Eu ia falar palavrão aqui agora, não pode. Mas tão absurdo. E ocorre frequentemente. É porque ele acertou uma vez... Se tivesse chegado para mim com esse texto, eu falando, não vai falar aqui não. Ele acertou uma vez... Não, os caras têm 10 mil na lista. Um vai acertar, claro. Não, estatisticamente alguém vai acertar. E erra 100, acerta 1. Aí o cara acertou isso há 5 anos atrás e até hoje ele vende esse né, esses caras não são o Jonah Hill do filme do Moneyball. O cara não é porque acertou um vai acertar tudo. Bom, senhores, então vamos lá. Vamos para as perguntas. Eu tenho algumas separadas. Tem algumas coisas que vocês acabaram já respondendo. Eu vou tentar ir do micro para o macro, tá? E a primeira delas tem muito mais com licença, com o dia a dia. A gente sabe que no mercado tradicional, se você está falando sobre gestão de carteira, a gente está falando, você tem que ter uma equipe com pessoas que tenham Ancor, que tem licença, certificação. As licenças muitas vezes são bem difíceis de conseguir, são caras para poder gerenciar dinheiro alheio, entre tantas outras coisas. Estou tentando simplificar aqui. Você tinha até comentado comigo um pouquinho sobre certificações dentro do mercado cripto. Como que funciona esse começo? Começo não, já faz 2 anos, mas esse começo de novos produtos, novos serviços de vocês. A equipe de vocês precisa ter, não precisa ter certificação? Como é que funcionam as licenças por trás? Que garantia você dá para aquela pessoa na garantia monetária? A garantia realmente contratual. O que você fala para eles? Fala, olha, não, eu sou certificado para poder fazer isso acontecer. Como é que funciona? Eu tenho uma certificação da Bcrypto de especialista em ativos digitais.
assim, eu não gosto de falar em termos de certificação, mas, tipo, A é CVM reconhece e questão vambora. operacional, né? Então, estou em processo já de outras certificações, mas momentaneamente, para o operacional que a gente faz, a CVM, a gente já está de acordo. Só que eu também já estou me adequando para os futuros passos. É Entendeu? porque para ter, por exemplo, esse Token Basket que a gente comentou, precisa ter essa certificação Claro. da empresa. Então, por exemplo, ele já tem ali da AB Crypto que se encaixa dentro disso. Sim. A gente vai falando Né? no episódio aqui que a gente falou com o Bernardo Isso. Sur. Ele falou bastante sobre essas certificações e como elas são reconhecidas e começo do mercado, porque que parece a gente está falando de um começo ainda. Cripto dentro do mercado financeiro. É muito importante, né, a gente saber do que se trata se a pessoa está certificada. Até porque o cara pode ter CFA 2. Assim, o exame do CFA não tem nada a ver com cripto. Esse cara não me dá segurança nenhuma para alocação em carteira cripto. Esse cara escolheu uma meme coin aleatória aí, achando que ele sabe o que tá operando. Desculpa, tá? Adoro pessoal CFA, maravilhoso, mas não vamos misturar as coisas, né? Joio do trigo. Vamos entender o que cada um faz. Legal. Tem uma pergunta aqui que já foi meio respondida, mas esquece o produto agora. Qual que é a diferença no dia a dia? Eu acho que essa pergunta é mais para você, Guri. Qual que é a diferença do que é uma consultoria, né? Você faz, olha, o que você está precisando? Isso, ó, isso que você deveria fazer em entrega, sei. Para uma gestão ativa de carteira, para uma gestão passiva de carteira. Qual é a diferença desses três no dia a dia? E se é que vocês fazem os três ou não, me explica um pouquinho mais. No dia a dia, o que vocês vão estar fazendo? Como é que vocês vão estar se relacionando? Para mim, ambos têm que andar junto. A gestão ativa e a consultoria vão andar juntos, mas alguns clientes querem só a gestão ativa, mesmo que eles não vão ir para o Token Basket. Porque o Token Basket, às vezes, pegaria isso. Só que ele mesmo assim quer algo personalizado. Ele tem mais dinheiro, o Token Basket é algo realmente limitado de entrada, de um produto de entrada, né? Mas a consultoria vai depender muito do cliente, dele mesmo. Eu quero aprender e saber, ou eu quero só falar assim, não, André, Daniel, faz aí e me apresenta o resultado. Então isso depende do cliente mesmo. Mas todo o cliente que estiver dentro da nossa consultoria, ele vai ter a possibilidade de ambos. A escolha vai ser dele de ter isso ou não. De ter uma videochamada para explicar, para ver como o que está acontecendo ou não. E aí, na carteira dele. E também notícias. E também, falando aqui entre notícias, aí me deu um gatilho, só para voltar um pouquinho, da nossa newsletter. Né? A gente tem uma newsletter que é gratuita, tá? E que é um produto de educação, onde o cliente que não nos conhece ainda já vai ter ali uma maneira de poder entender melhor como é que vocês pensam, né? Acho que exatamente. Um diferencial que... O Orlando fazia isso muito bem, inclusive. Desculpa interromper. Isso. É que, assim, na fundamentação da minha empresa e até como formação de pessoa e de propósito de vida, eu gosto muito de educar, de instruir. Então, eu sempre trouxe esse princípio para educar, para informar para as pessoas. E na minha newsletter, na nossa newsletter, news de notícia, não é só notícia. Nas notícias, eu segmento... eu segmento em dias diferentes. Segunda e sexta são basicamente notícias. E na quarta eu trago uma análise, relatório ou artigo. Só que mesmo dentro das notícias, eu trago educação, eu trago instrução. Porque se eu trago uma notícia ali e eu menciono staking, o cara que não é criptonativo, ele nunca ouviu falar o que é staking. Se eu trago uma notícia que fala sobre DLT, que é o tipo de tecnologia do blockchain, ele só acha que só existe blockchain. Eu vou instruir, eu vou educar, informar sobre o que é uma DLT, que é a tecnologia do blockchain. Eu vou educar sobre o que é staking ou qualquer termo do mercado cripto. Então, eu informo para a pessoa que é criptonativa,
Ela vai ter as notícias e para quem não é criptonativo, vai ver a notícia e vai Você entender. está institucionalizando o que eu chamo aqui de tecla SAP, o momento palestrinha. Isso. Eu vou até então, já que você gosta de educar, já me ensina uma coisa, porque é uma pergunta real minha agora, mas é uma continuidade, é uma continuação do que eu estava falando antes, né? Vocês falam muito do produto do Token Basket, você falando sobre análise de perfil de risco, entender como que o cara se encaixa. Isso é um texto que a gente ouve muito do mercado tradicional. Vocês são obrigados, sob lei, assim como o mercado de seguros e o próprio mercado financeiro, a respeitar o resultado desse teste, né? Se ele é padronizado ou não, no teu caso, para poder alocar os ativos dele ou não? Ou isso serve só como guia para vocês? Pelo menos momentaneamente a gente não tem que fazer essa adequação de forma, o suitability, né, para adequação de perfil de como é feito no mercado tradicional, mas a gente adequa de certa forma, porque mesmo sendo mercado cripto e sendo diferente, a gente também entende que o ser humano é o mesmo. Então, isso é interessante, porque a pessoa que não está acostumada com o mercado, ao ver um processo de vocês que envolve o que ele já esperava do mercado tradicional, dá um pouco mais de tranquilidade para o pessoal. Ah, não, os caras estão seguindo o mesmo protocolo que eu estaria imaginando que aconteceria. faz a adequação, o suitability, entende o perfil e faz o enquadramento de acordo. Não é igual, mas é uma proxy, é muito parecido. Deixa eu fazer a segunda pergunta para vocês, então. Eu falei que eu ia cada vez mais para o macro, né? Essa segunda eu acho que é mais... Vamos para os dois aqui. Você falou bastante sobre teoria econômica, né? Eu sei que por trás que você estudou muito escola austríaca, você pensa muito parecido comigo em relação... eu também sou liberal, né? Economicamente falando. Eu queria saber, eu nunca trabalhei do teu lado da mesa, né? Eu sempre fui do lado da empresa, nunca fui do lado do investidor, né? Enfim. Como é que é para você aplicar isso que você aprendeu lá fora? Toda a parte teórica, estatística, pesada, matemática, no dia a dia normal da gestão de vocês, ou especificamente do teu lado, na criação dessas carteiras, na originação desses ativos. Como é que é sair do livro e ir para o dia a dia, para trazer um produto legal para as pessoas? Volta para aquele ponto do fundamento de análise. Você falou até sobre questão de escola austríaca, por exemplo. Uma teoria que eu gosto muito é da TASS, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. E aí eu entro ali na fundamentação da intervenção ou distorção do preço do dinheiro ou taxa de juros para fundamentar a minha análise. A partir da distorção da taxa de juros via intervenções econômicas, eu vejo... a gente nunca tem certeza do que vai acontecer depois. Qualquer economista que fala vai acontecer tal evento daqui a tantos dias é um mentiroso. Mas a gente tenta trabalhar com probabilidades. Aconteceu determinada distorção, por exemplo, na taxa de juros, eu vejo o que é mais provável, e nunca quantitativamente de forma exata, mas do que é mais provável ou não. A partir disso, eu vou fundamentar a minha análise mais bottom, né? Top-down, mais down ali, entendeu? Do macro pro micro. Do macro alô, pro micro. Hélio Beltrão, inclusive, convidadíssimo para vir para cá. Ele que é um dos maiores defensores, que me ensinou sobre teoria de economia cíclica, advinda, obviamente, da escola austríaca. Interessante, cara. E aí vamos puxar... Legal, entendi. Então, você estuda, você entende o mercado, você não olha só o que está acontecendo a cada 2, 3 horas, e sim pro todo. Sim. E a partir disso você constrói o produto final para as pessoas. Uma vez eu já fiz até um texto sobre mais ou menos isso, falando que você não é um mau analista se você errou algo que é imprevisível. Entendeu? Se você, naquele momento de análise, o mercado caiu por uma coisa que é imprevisível. Né? Posso citar aqui qualquer coisa, sei lá. Os irmãos Batista, um tal, cisne negro, né? Um cisne negro, né? Mas, pô, de repente tocaram uma bomba. Quem vai saber disso? Só os caras que tocaram a bomba. Exatamente. E aí eles realmente podem fazer. Insight trading, aí eles podem fazer isso. Mas você tem que se adequar, acho que isso é interessante. Não, tem que estar bem posicionado e preparado, sabendo que isso pode acontecer. Por isso que a posição em ouro, a posição em USDT, essas posições são importantes, e ter o caixa sempre disponível é tão importante. Mas exatamente as pessoas às vezes... Não, porque aconteceu isso em tal momento e você não... como é que eu ia saber que isso ia acontecer? Só o Trump sabia que isso ia acontecer. Mas tem que estar preparado. Né? Eu não ia entrar muito no técnico, mas a gente fala muito sobre isso. Cara, não tem muito como não, né? Em países onde a gente tem um risco maior, a gente sabe que o Brasil é um deles, quando você tenta fazer grandes
teorias, grandes fórmulas macro, né? A própria forma do PIB, você tem uma pancada de Sim. variáveis e no final você tem sempre um erro. Em todo modelo estatístico você tem um erro. Sim. A questão é que em mercados um pouco mais arriscados, o peso do erro é muito grande. Então, quando você tem uma coisa muito atípica, como coisas que acontecem com alguma frequência no Brasil, mas que de fato são imprevisíveis, Exato. isso impacta muito mais no resto da fórmula do que num país mais bem estruturado. Sim. E num ativo, num mercado que é o mais volátil do mundo, que é o nosso, né? Então, uma das perguntas mais importantes do onboarding para o cliente, para que eu faça para o cliente, qual o seu perfil? É moderado, é agressivo, é arrojado? E aí ele vai responder. E muitos deles respondem assim, não, se eu estou em cripto, eu sou arrojado. Eu falei, não, peraí. Dentro do mercado cripto você pode ter os três Dentro do tipos. mercado cripto, existem aqui, ó. Você pode ser um comprador de meme coin o dia inteiro. Aquele staking de Você pode ser empréstimo um de cara que stable fica só em fa- Bitcoin ou o cara que faz só meme. Você Totalmente pode diferente. fazer trade com 500x hoje em dia, 500x o dia inteiro, ou você pode ser um cara que tem algumas exposições ali, ou você pode ser um cara que tem 3, 4 ativos mais consolidados, com staking para longo prazo, não vai mexer. Pois é. Então, isso e aí, outra pergunta muito importante beleza, agora que eu te expliquei isso e você entendeu, peraí, agora que você entendeu isso, você aguenta se a sua carteira amanhã cair 30%? Por causa desses momentos Qual que é a sua necessidade de liquidez também, né? Porque, claro, você vai ter que adequar ou mostrar os produtos certos para lá dentro do teu, Sim. das suas baskets, baseado se o cara vai precisar do dinheiro no dia seguinte ou não, né? Se Sim. dá para esperar. Até o próprio Bitcoin hoje, a gente sabe, pô, se você for colocando dinheiro lá, escalonado, todo santo mês comprar um pouquinho, daqui a 10 anos você está muito bem na fita. Né? E, pelo amor de Deus, tá disclaimer aqui, como sempre. Ninguém tá falando para você investir ou não investir. O ponto é, se você for colocar algum dinheiro, coloca o dinheiro da breja, não o dinheiro do leite. Tem que fazer o disclaimer. Mas vamos lá, gente. Então, assim, agora que eu fui um pouco mais pro macro, vou fazer minha última pergunta antes da terceira parte. E aí é o mais macro possível, né? Eu dei um exemplo agora, a gente comentou um pouquinho sobre o Trump, saber de uma coisa ou não, e é bizarro como uma intervenção dele, baseada na estratégia dele de desvalorização do dólar, de mudar aí o que seria o equivalente nosso aqui ao presidente do Bacen, né? Mas enfim, como isso mudou completamente o mercado, né? A gente viu várias moedas e numa guerra geopolítica gigantesca contra a China, quanto que a China se prejudicou. Então, ouro, prata, o próprio Bitcoin, o mercado inteiro balançou por causa de uma decisão totalmente dele, né? De uma das 4 pessoas mais poderosas do mundo. Minha pergunta para vocês como fazer esse download de informação do que está acontecendo? Acho que é mais para ti agora, Daniel. Né? Do que você vê acontecendo no mundo, tipo, o mais macro possível. Grandes movimentações, para entender como é que isso impacta no mercado cripto, para depois, a partir daí, entender como é que isso impacta para o investidor e criar o produto certo. Como é que é esse processo para você? Sim, a gente estava até comentando sobre a questão de cisne negro. Tem até um termo em latim que eu gosto, civis pacem para bellum. A gente tem que estar sempre preparado para o pior dos cenários. Mesmo a gente tendo um fundamento ali macro de que vai seguir determinada linha, seja de otimismo ou não, a gente tem que ter uma fundamentação no portfólio ali adequada para um evento ruim. Então, muitas informações, por exemplo, Trump, intervenção econômica, guerra tarifária, enfim, a gente busca o fundamento primordial, que na minha percepção é o quê? Taxa de juros e manipulação do balanço do Fed e movimentações do dólar. Então, a partir disso, a gente consegue ver em termos mais ou menos probabilísticos, não exatos, mas assim, em termos do que é mais provável ou não, o que vai acontecer em outros ativos, como o ouro, prata, e aí, a partir disso, fundamentar a nossa adequação para os criptoativos. E quantitative tight e quantitative easing, né? Isso. Que entra porque é na complicado questão imaginar, né? Muita do gente balanço se do protege. Fed, né? Muita gente pode se proteger com o Bitcoin de várias estratégias em relação ao ouro. Tem muita gente que se protege com o ouro e a prata em relação a outras estratégias em relação ao dólar. A Sim. questão é que o que aconteceu ali,
eu não consigo imaginar na pele de vocês como criar uma estratégia de hedge para me proteger com uma coisa tão absurda dessa, que parando para pensar, né, que é foda ter bola de cristal do passado, né, mas parando para pensar, essa briga econômica que acontece entre China e Estados Unidos, isso não era algo que a gente não poderia prever, foi um jogo de xadrez muito bem feito. Mas dado que já foi feito uma vez e que isso pode ser replicado e que esses países vão obviamente, se armar e se defender contra possíveis intervenções como aconteceu com essa, o que é isso no micro pra gente, né? O que é isso na hora de gerir suas carteiras? Por causa do que aconteceu, você criaria aí mais 1, 2 baskets novos para tentar se proteger por uma situação dessa? Eu acho, não. Como a gente cria já uma estrutura com determinados fundamentos, esses fundamentos eles já criam um range de possibilidades para a gente atuar em cima. Então, a partir desses eventos, dessas fontes de dados novos, dentro da nossa estrutura, a gente faz o rebalanceamento ou atuação dentro daquele portfólio. Entendi. Então, a partir disso, a gente faz uma adequação já não prevendo, mas meio que percebendo as probabilidades e faz uma alocação em termos percentuais já adequado do que é mais provável ou então, não. é um inception aqui. Então você não só pode alterar minimamente aí as estratégias dentro de cada basket, mas você também pode ter a basket das baskets. Ou seja, você pode alocar mais capital dentro de uma ou outra basket, dependendo da estratégia geral que vocês têm. O cliente ele pode fazer essa escolha. Pode, sim. Interessante. Então o cliente pode ter mais de uma basket. Sim. Pode. Isso é interessante pra caramba. Então são várias combinações diferentes que você vai adequar o percentual do dinheiro do teu cliente baseado em múltiplas baskets e não em uma só. É um inception de produto dentro de produto, né? Sim, com certeza. Gente, então vou fechar essa parte agora, até porque a gente já está um tempo mais elevado aqui. Eu também não quero ficar só com pergunta minha. Eu tenho 3 perguntas aqui anotadas. Uma delas não foi feita especificamente para vocês, mas já veio algumas vezes, então eu queria puxar para cá. E 2 vieram por causa de eu estar especificamente falando com pessoas que estão nesse mercado e como gestores de carteira, tá? Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte. Então é só um exemplo simples. Se eu sou um investidor, eu tenho 100 mil investidos de maneira geral, 100 mil investidos. E eu decido que eu quero pegar 20 mil reais, tá? Desse dinheiro e começar a alocar em cripto. Eu entendo o básico, eu leio notícia. Esse dinheiro esses 20 mil já é o suficiente para eu poder procurar vocês, procurar a ajuda de vocês? Qual que é o dinheiro mínimo, né? Tipo, qual que é o percentual mínimo do que eu tenho para poder começar com vocês? E qual que é o dinheiro mínimo para poder começar? Assim, o que eu gosto de falar sobre isso é que como não tem mínimo para investir em cripto, vai depender do que o cliente objetiva. Se ele objetiva fundamentalmente uma valorização que pague o preço da consultoria nosso produto, então tem uma quantia mínima. Então, 20 mil, por exemplo, beleza, visando valorização. Mas se, além da valorização ou antes da valorização, ele procura mais uma instrução, uma fundamentação para enquanto ele vai construindo o patrimônio dele, ele já ter um conhecimento para ele andar com as próprias pernas, então independe do valor que ele quer alocar. Eu vou ser muito sincero, e na minha opinião, já de muita experiência de vendedor e como comercial e também como analista que já teve aí mais de 500 carteiras e mais de 60 milhões, eu sempre procuro, nessa pergunta que você fez, falar assim, por exemplo, eu tenho tanto, mas o produto é esse, tenho 10 mil e o produto é 7, eu não vou falar para ele comprar esse produto. Eu sou um comercial, mas eu não quero, principalmente porque eu estou vestindo a camisa. Hoje eu sou sócio dele. Não adianta forçar a venda, você tem que ser inteligente. Eu vou vender para ele uns 7 mil para ele colocar 10 mil e aí daqui a um ano tá me odiando? Não. E não só me odiando, não só prejudicando o nosso nome, mas também tirando a nossa paz, porque eu não durmo tranquilo com esse cara. Isso é um ponto interessante. Quanto mais você é bom vendedor, entre aspas, e mais você tira do dinheiro dele, tira não, né? Consegue alocar do dinheiro que ele já tem investido contigo,
entra um outro fator aí, que ele poderia ter uma análise de risco se ele estivesse investindo só 10% do capital. Mas se ele colocou 80% do capital contigo, vai ter uma pressão tão grande, uma expectativa tão grande, que não só altera o perfil dele, mas no dia a dia o cara fica mais ansioso, mais nervoso. E me desculpa, eu já vi você trabalhar. Um cliente que tem 20 pau contigo, um que tem 2 milhões, dá o mesmo trampo de atender. Imaginar um cara com pouco dinheiro, com uma alocação muito alta com vocês, a pressão pode ser tão grande que, na não realidade, tem como. é o contrário, né? O cara que tem 2 milhões, ele é muito mais tranquilo. Porque não, concordo. ele pagou aquele preço, ele pagou, digamos, eu tô dando um exemplo, tá? Sim, São sim, números, claro. são números que... ele pagou 10 mil, ele tem 2 milhões. E aí o outro pagou 10 mil e ele investiu, sei lá, 12, 15, entendeu? Então, tipo... É interessante, porque às vezes os dois podem estar no mesmo... Ele pode ter quantidade de dinheiro diferente, mas podem estar no mesmo perfil, só que para um deles está mais tranquilo a quantidade alocada, ele não está com tanta pressão, e para o outro não. Então você pode ter conseguido a mesma coisa. E o resultado pode ser o básico. O resultado pode ser o mesmo. Em termos de porcentagem, o resultado foi o mesmo. Para o cara que teve 2 milhões, que investiu 2 milhões, ele ganhou, digamos, suponhamos, ele ganhou 30%. E o outro que investiu ali os 15 ganhou 30%. Ele falou assim, pô, nem paguei Um pode estar falando bem de vocês, outro pode estar falando mal porque tá ansioso. Eu nem paguei o negócio. Então eu não posso chegar para esse cara e falar... É aquele negócio, né? Não é o vendedor, é o comercial, é a venda inteligente. É. Beleza, gente. E mais 2 perguntas aqui. Uma delas é bem simples, mas muitas pessoas não entendem como é que funciona. Acho que com esse problema todo que teve aí de bet, de cassino e tal, o pessoal ganhando sobre dinheiro de tigrinho perdido. Já me perguntaram muitas vezes, né? Uma asset, uma gestora, eles ganham dinheiro como? Se eu perder dinheiro, ele também ganha? Porque a gente sabe que tem empresas aí que cobram uma taxa de manutenção de administração tão grande que mesmo que você está perdendo, você também está perdendo mais para poder pagar os caras. Como é que funciona com vocês? Vocês ganham só quando o cliente ganha? Como é que vocês cobram? Não precisa falar o valor especificamente, mas... Depende do produto. Tá. Se for uma consultoria mais com escopo mais específico, é uma fee só, né? É um preço. Se for um produto como a Token Basket, tem a inserção, que a gente também faz um processo de consultoria e instrução para fazer o link até a entrada, e tem uma pequena taxa de administração que é mais para pagar os custos operacionais do produto em si. E num serviço muito mais high ticket, tem a parte fee, né? A parte de entrada, mais o percentual a partir dos ganhos. Setup mais percentual dos ganhos em clientes mais com maior high ticket, e com os menores, taxa de administração pequenininha, mais um setupzinho inicial. A gente pode, normalmente, porque a gente vai escolher a melhor plataforma para fazer essa Token Basket. E dentro dessa Token Basket, a gente pode, dentro dele, escolher qual a taxa que a gente quer. E eu sempre falo assim, não, vamos pegar a menor taxa, porque para o cliente eu quero pegar a menor taxa, porque senão ele vai olhar e vai, ou às vezes ver no mercado uma taxa maior, uma taxa menor, e também porque eu prefiro focar nessa FII, né? Então, acho que a FII é melhor, porque o meu produto, mesmo que seja a Token Basket, ele não é só a Token Basket. Ele é a Token Basket, ele é o Telegram, ele tem tudo ele junto. É o suporte, ele é o Telegram, ele é um produto inteiro, entendeu? Então, eu não sou um cara que é aquele cara que é o trader, normalmente, que manda o link pro monte de gente, faz aí, e aí ele ganha com o volume dos caras que estão tradando, mas ele não tá dando aula para esses caras que estão tradando, né? Então, isso entra até na parte da inserção da taxa de administração, que eu fiz os cálculos para a taxa de administração ser o menor possível, e baseado nos nossos parâmetros de rebalanceamento e de estruturação, porque cada rebalanceamento ele tem um custo operacional. Então, a gente colocou uma taxa de administração e parâmetros de rebalanceamento que seriam menores do que ETFs e outros fundos
Ou seja, você não fica tokens. trocando de ativo o tempo inteiro, porque Não. isso daria um custo muito grande na operação Isso. daquele cliente. E foi quantificado para ser o menor possível. E também por isso resumidamente. que isso não segue a nossa linha de escopo de investimento. Bom, a última pergunta foi bem curta, eu vou dar só um contexto para ela. Você ganha na Mega Sena, a primeira coisa que você pensa, tá bom, vou pegar uma parte disso e vou botar com um gestor de investimento para poder ter certeza de um retorno ali. A pergunta que a pessoa fez foi, beleza, e no bear market? Eu tô perdendo dinheiro, eu tinha 100 pau lá, tava mal alocado, não sabia o que eu tava fazendo, perdi, fiquei com 60. Mas Eu perdi dinheiro. Por que vale a pena, nesse momento, eu pegar e contratar uma... Eu sei a resposta, mas a pergunta foi da pessoa. Né? Por que vale a pena, num momento ruim, dentro do mercado cripto, botar dinheiro com especialistas? Primeiro, tem só uma questão antes. Ela entrou depois da queda ou antes? Não, tô falando de pessoas que perderam dinheiro. Eu falei da Mega Beleza. Sena, ninguém que ganha. O cara perdeu dinheiro, tinha dinheiro investido, perdeu, tá super... Pô, ele não quer sacar agora porque ele não quer fazer com que a perda... Não quer realizar a perda e tal. Certo. E aí, às vezes, pô, por que você não pega uma consultoria para poder gerir melhor? Faz sentido quando você tá Normalmente perdendo? esse cara quer sacar, né? Então, e a gente tem que convencer a ele que essa é a gente tá pior num coisa momento que ele ruim. pode fazer. Por que parar tudo? A gente entra com o dinheiro de logo vocês? na parte do ativo em si, né? Quando é diretamente relacionado da realização de perda ou não, a gente primeiro se pergunta qual é o ativo. Esse ativo tem que realizar a perda? Porque se for o Bitcoin, não. Acho que nós três aqui, a gente está alinhado nisso, mas dependendo do criptoativo, pode até ser que seja melhor realizar a perda e aí fazer uma readequação. Vou fazer um gráfico aqui de Dependendo correlação. da posição depois você dele, me prova. né? Dependendo Tu que é mais Exatamente. técnico, você me comprova depois. Quanto mais feliz você tá, quanto mais dinheiro você tá ganhando, menos você tá se importando na parte técnica na hora de você investir. Quanto mais você tá perdendo dinheiro, mais importante é a sua produto de educação para poder ensinar e o cara não fazer besteira e contratar vocês. Depois me fala se eu tô Isso certo ou pra errado. gente, É isso mesmo. mas pro cara não. Então, vou te falar, quando o Bitcoin tá em alta, é muito fácil vender. Exato, esse Né? é o meu ponto. É muito fácil. O cara, você não vai até o cara vem até você. Entendeu? E só que esse é o grande problema. A gente tá chegando com várias propostas num momento de mercado que agora né, não tá legal. Pra esse cara, pra gente tá falando, tá legal. Porque É o melhor no fu- momento para você entrar Pra no mercado entrada é e tá lá inserção. embaixo. E às vezes eu até comento assim, pô, esse produto pode vender 5 vezes menos do que se eu lançasse esse produto quando tivesse 120 Em mil. alta, né? Só que daqui a tanto tempo eu sei que esse produto vai ter muito mais credibilidade porque eu induzi esse cliente e eu fiz a educação dele para entrar no momento certo. Interessante. Então, ou seja, basicamente, entrar agora no mercado, aproveitar esse momento, educar ele e trazer ele para dentro, vai fidelizar esse cara, no final das contas. Porque se você Exatamente. conseguir reverter a situação dele acima do que o mercado está fazendo, então uma coisa tudo bem, você pegou, travou tudo o Bitcoin. O Bitcoin valorizou de novo, ele voltou a ganhar dinheiro. Não estou falando disso, estou falando de você ganhar acima do mercado. Sim. Se você conseguiu reverter a Bitcoin cabeça é dele... benchmark. Bitcoin é benchmark. É, A se gente simplesmente ganhar com o que já está sendo valorizado, você não precisa de um especialista. né? Eu vou vender. Então aí você finaliza, o cara não sai nunca mais. É. Ele estava depressivo, perdeu metade do capital dele por causa do mercado. Bota no especialista que consegue construir uma estratégia que na recuperação volta acima do mercado, acabou. Esse cara tá com você por causa da vida. Sim. Acabou. Sem taxas E abusivas. o melhor né? market possível. É. Né? Porque E a gente já viu isso acontecer no no passado no mercado financeiro. A gente viu as grandes startups que hoje são os bancos digitais, os maiores que a gente tem, se posicionaram no mercado onde os bancos estavam monopolizando tudo com taxas gigantescas. Entraram com bancos digitais com taxas mais baixas e acesso ao crédito mais fácil. E digital, e ganharam o mercado inteiro. Hoje a gente tem o segundo maior banco do Brasil sendo um banco digital. Né? Enfim, valor de mercado. Sim. Então eu acho interessante justamente pegar um momento como esse e falar, não, vem pra cá que a gente sabe o que tá fazendo. Isso. É um bom momento de Senhores, entrada, com certeza. esse é o fim do nosso AMA. Eu quero aproveitar, primeiro, agradecer a todo mundo que está presente até agora, agradecer a todo mundo que faz acontecer esse podcast, a nossa equipe de audiovisual. Muito em breve eu vou apresentar para vocês a nossa equipe. Pessoal, é super legal, a gente vai fazer um vídeo aqui, alguma coisa interessante para vocês. Um behind the scenes. Se você está aqui até agora, por favor, checa se você está inscrito. Se você já esteve inscrito antes e não está mais, dá uma olhada que às vezes se desinscreve, principalmente porque a gente teve um hiato no passado. Ativa o sininho.
comenta alguma coisa pra gente saber e vai pras nossas redes sociais, deixa a pergunta lá, porque todo mundo que eu converso aqui, eu tenho telefone pessoal, é muito fácil pegar e redirecionar e vocês terem a dúvida de vocês sanada. Ou, principalmente, aproveita esse último momento que a gente tem agora, que basicamente são os nossos convidados, ou no caso aqui a Ascen Crypto, e não só os senhores como pessoas físicas. Vocês, câmera vocês. Pode deixar alguma mensagem final, fazer um pitch final, gera um corte legal para vocês também. E principalmente deixa o contato de vocês, os arrobas, para que as pessoas que estão assistindo possam, não sei, entrar em contato, tirar dúvidas, entender um pouco melhor do mercado, ou pelo menos já assinar a newsletter. Eu vou deixar a outra parte para ele, que vai ser um pouquinho maior. Para mim vai ser mais simples. Engraçado que eu acabei de fazer aqui um podcast com meus 2 sócios, né? De uma forma diferente. Vocês já me conhecem como CryptoGuri. Tem aqui no On-Chain Podcasts o CryptoGuricasts. Se inscreva aí, ative o sininho, porque também vai me ajudar. E toda vocês terça-feira, 7 horas da noite. Vocês podem me achar também como CryptoGuri, cripto com Y, tá? Guri normal, que é do Sul, ali no Instagram. E aí o Daniel vai passar aí todas as redes da Ascen para vocês seguirem e também assinem nossa newsletter lá, que ele vai também falar ali que tem muita coisa boa. Bom, se vocês procurarem ascencrypto.com.br, vai ter já no header, ali no topo, todas as redes sociais. Mas basicamente em qualquer rede social procura ascen.crypto ou ascencrypto tudo junto que vai achar. E para quem quer entrar em contato comigo, eu gosto muito de falar não só de cripto, na verdade, cripto sempre, mas eu gosto muito de falar de economia e de termos aparentemente não relacionados, mas que eu sempre tento trazer de alguma forma, economia comportamental, psicologia, até filosofia, enfim. Pode procurar Daniel Ascen, LinkedIn, eu escrevo artigos, Ascendani no Twitter, Daniel.Ascen no Instagram, e fica o convite e a mensagem de que a inserção agora, no momento do mercado cripto, que aparentemente é ruim, na verdade pode ser uma das entradas mais benéficas, um timing, eu não diria perfeito, porque eu não acredito em perfeição, mas um timing quase perfeito. Então, obviamente que vai depender da forma que você vai se inserir. Então, se você quiser contar com a gente, seja com o nosso produto ou seja com a nossa educação gratuita, é só entrar em contato ou seguir a gente nas redes sociais. Fechado. E só para finalizar, a gente não tinha planejado isso ainda, mas eu espero que no momento que que vocês estiverem assistindo esse episódio, eu quero criar um cupom, sei lá, um cupom MetaCast. A gente coloca, vamos ver o que a gente consegue dar de diferente pro pessoal que tá seguindo a gente. Mas eu acho interessante pra gente ver realmente... Já deixa criado, MetaCast. Eu acabei de ter outra ideia também nesse mesmo escopo. Gente, todo mundo que está assistindo aí, se vocês se interessaram pelo papo, gostaram da gente e querem fazer uma consultoria gratuita com a gente, vocês acabaram de ganhar. Então, a gente vai deixar pronto, cupom aqui, MetaCast, é isso aí. A gente vai deixar aqui todas as nossas redes aí, só falar que assistiu lá e que é uma consultoria gratuita com a gente, que vocês... vão falar com a gente faz uma consultoria. E mais que a consultoria, eu vou deixar esse cupom MetaCast já linkado em qualquer produto nosso. Já tem, na verdade, o espaço ali de indicação. E se vocês colocarem, vai ter algum benefício. É isso aí. Vamos crescendo a partir daqui. O Daniel vai ser figurinha carimbada aqui também, porque a gente vai fazer vários episódios tentando trazer algumas das coisas mais importantes que estão acontecendo no nosso mercado. Tecnologia, AI, nossa, tudo que vocês imaginarem, gente. Política, terras raras, economia. A gente vai tentar trazer tudo isso aqui para o dia a dia nosso. O que isso impacta. Então o Daniel vai estar aqui com a gente para falar sobre isso. Espero que vocês possam assistir também. Por isso que eu falo para vocês se inscreverem.